Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Hoje é 6/2/2023. Eu sou o Wallace Ferreira, estou aqui com a professora Tayana Rodrigues, que é outra proponente dessa oficina sobre planos de aula. O nome específico dessa oficina é Oficina sobre Elaboração de Planos de Aula de Sociologia e Disciplinas Afins. Nós estamos fazendo essa oficina aproveitando a reunião de residência pedagógica de Sociologia, que eu coordeno, que a professora Tayana é professora preceptora no Colégio Ernesto Faria, ali da Mangueira. Então, nós temos aqui alguns residentes. Essa é uma oportunidade de fazer ao vivo, ao mesmo tempo que eles vão poder tirar dúvidas, e essas dúvidas poderão estar presentes naqueles que vão assistir ao vídeo, aqueles que vão realizar a oficina do 12º semestre de 2023, sendo que esses estudantes aqui da residência pedagógica também vão fazer a oficina disponibilizada no AvaCap, né? E esse vídeo que vai ficar no YouTube do LEPEX, Laboratório de Ensino e Pesquisa em Ciências Sociais, Pesquisa e Extensão em Ciências Sociais, o LEPEX, que eu coordeno, esse vídeo vai ficar no nosso YouTube e vai poder ser assistido para a realização dessa oficina do 12º SESC, tá? Então, quem propõe essa oficina? Eu, a professora Tayana, que aqui está, professora da CEDU, professora do SESI, o professor Alberto, do IFRJ, o professor Manuel e o professor Rodrigo Paim, meu companheiro de trabalho no CAP da UERJ. Tá? Então, qual é a importância? O primeiro ponto é esse, a importância dos planos de aula. É fundamental para jovens professores em fase de carreira. A gente, quando tem um planejamento, um plano, claro, sabendo que ele poderá ser adaptado na realidade prática, quando a gente está fazendo a aula, esse plano é muito importante para ter noção do início, do meio e do fim. Além disso, é documento obrigatório nos processos seletivos, nos concursos, para professor da rede privada, da rede federal, da rede estadual, enfim. Muitos concursos pedem que você faça e entregue o plano de aula, às vezes como avaliação separada, às vezes ligada à aula que você vai dar valendo uma nota, a aula que é uma avaliação. Então, o plano de aula é importante não só para a gente ter essa noção do que vai ser feito em sala de aula. Eu acho que os jovens professores se valem muito desse artifício. Depois de algum tempo, a gente já se distancia um pouco mais de planos de aula, né? Isso é normal de acontecer. Mas, principalmente, aqueles que estão prestando processos seletivos e concursos. Ter noção de como se faz um plano de aula é fundamental. Parece simples, mas não é. Talvez um dos principais erros dos planos de aula é a noção de tempo. O que você planeja e a realização na prática ali. Às vezes o tempo dá menos, às vezes o tempo dá mais. E tem uma consideração que a gente sempre faz, que é a seguinte: quando você faz um plano de aula voltado para um concurso em que você vai ter uma banca com 3 professores te avaliando, você vai ter muito mais tempo. O tempo passa mais devagar, porque você não vai ter o retorno daqueles que ali estão. Quando você faz um plano de aula, digamos, para fazer uma regência na licenciatura, e você vai ter os estudantes do ensino médio, no caso da sociologia, ali, sendo os alvos, receptores da tua aula, é diferente, porque o tempo todo eles vão estar perguntando, você vai estar chamando atenção por causa do comportamento, então o tempo ele vai ser reduzido. Isso faz com que o plano de aula talvez tenha que ser um pouco menor. Tá? E é recorrente a gente observar questões de tempo. Às vezes, em processo seletivo, a pessoa está fazendo uma ótima aula, mas termina ela muito cedo, isso é um problema. Ou falta 5 minutos para acabar a regência, a aula ainda tem muito a cumprir, e aí tem que correr. Então, essa noção, ela vem da prática. Agora, tem algumas questões técnicas que também diz respeito aos planos de aula, alguns detalhamentos, e a gente vai trazer algumas sugestões aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de mostrar que tem o Drive, onde tudo isso está guardado. É um Drive criado no nosso e-mail do LEPEX. Vocês conseguem ver? Aqui nós temos o roteiro de um plano de aula, que é o roteiro que eu vou mostrar a vocês a maior parte do tempo. Tem a proposta da oficina, que é a proposta que a gente fez. Tem alguns exemplos de plano de aula. Tem do nosso companheiro, o professor Afrânio, do CAP, também do Pedro II. É um modelo bem simples de plano de aula dele. Tem 2 modelos de plano de aula que eu fiz.
para processos seletivos do CAP, um para processo substituto, que é o Raça, Etnia, Ações Afirmativas, e outro para concurso público, onde eu fui aprovado, um trabalho sobre reestruturação produtiva, uma aula sobre reestruturação produtiva. Tem também o livro Sociologia em Movimento. Esse livro é fundamental, é um livro que nós, da Sociologia, usamos muito. Livros didáticos são bons materiais para estudar, para preparar a aula para o ensino médio em particular. Nós temos sugestões de aulas, sugestões de temas. Tem a BNCC, já que a BNCC hoje principalmente a parte das competências, habilidades, ciências humanas. Isso precisa estar presente no plano de aula, assim como em outros documentos que a gente produz hoje, documentos didáticos, pedagógicos que a gente produz voltados para a educação básica. E tem também as orientações curriculares de sociologia, que é bem importante para aqueles que aqui estão realizando atividade, que são de sociologia. E aí eu saio daqui e vou abrir mais especificamente, eu vou mostrar um exemplo de plano de aula, só para vocês terem uma noção. Vou pegar o mais simples, que é o do Afrânio. Esse modelo que eu vou mostrar é um modelo possível. Existem outros, tá? Outros professores trabalham com outros modelos, mas esse aqui, eu considero ele fácil de trabalhar e bem eficiente. Bom, tem aqui o cabeçalho. O cabeçalho é importante, muito importante, e alguns detalhamentos do cabeçalho, porque eles fazem diferença. Por exemplo, a questão do para onde a disciplina, série. A série parece... qual a importância disso? 8º ano de ensino fundamental. A aula dada para o 8º ano não é a mesma aula dada para o 1º ano, que não é a mesma aula dada para o 3º ano. Então, a robustez e a relação com a teoria e com o conceito presente no plano vai variar de acordo com o destino da sua aula. Então, esse é um ponto importante. Então, a aula vai ser avaliada como feita para o 8º ano de ensino fundamental. Pedro II tem 7º, 8º e 9º ano apresenta sociologia. Objetivos. Objetivos, eu acho que vale a pena até mencionar esse aqui, porque é bom ter duas coisas nos objetivos. A gente vai voltar a falar isso já já. Uma qual é a proposta, qual é o objetivo que você, docente, tem? Então, digamos, apresentar o tema da indústria cultural e sua relação com a sociedade de consumo. Veja, apresentar o tema indústria cultural e sua relação com a sociedade de consumo. Esse é um objetivo seu, do professor, do docente, ao realizar aquela atividade. E tem um segundo momento dos objetivos, que é aquilo que se espera do estudante. A gente sabe que a educação é feita com vários parâmetros avaliativos. Existem as provas. Existem, enfim, provas de larga escala, para entrar no vestibular, pelo Enem, ou pelo vestibular, caso da UERJ. Então, a gente sempre parte da ideia de uma avaliação. E aí, que avaliação? O que aquele aluno deve saber ao final? Se ele fosse avaliado, o que ele vai saber? O que ele vai ser capaz de ter aprendido naquela aula, naquela regência? É bom você sugerir isso. Então, ele aqui coloca de modo a permitir que os alunos possam refletir de maneira crítica e responsável como esses fenômenos exercem influência sobre o cotidiano das pessoas, principalmente dele próprio. Então, ele sugere, ele está colocando não só o que ele vai querer, possibilitar a compreensão do conceito estrutural e de sociedade de consumo, e está dizendo, o segundo ponto do objetivo, que é isso que se espera do aluno. Os alunos possam refletir de maneira crítica e responsável como esses fenômenos exercem influência no cotidiano. Tá? Existe até uma frase que a gente usa muito, que é, ao final da aula, o estudante deverá ser capaz de... E aí você coloca alguma coisa bem objetiva relacionada à tua aula. A gente vai voltar a isso daqui a pouco. E aí a distribuição, observem as colunas desse quadro, desse plano de aula. O tempo, sempre uma introdução e uma conclusão. Um desenvolvimento pode ter 1, 2, 3 partes, né? Não tem uma regra. Estratégias / procedimentos. Isso aqui poderia se chamar metodologia também. Tá? Ou seja, como aquele tema, como aquele conteúdo vai ser dado. E aí você aprofunda um pouquinho
como isso vai ser dado. E os recursos utilizados. Esse plano é de 2008. Hoje em dia, a gente já recomenda uma variedade de recursos. Que variedade é essa? Aquelas todas que as orientações curriculares nacionais, documento importante de 2006, ele sugere. Durante a aula, você usar um vídeo, você usar uma charge, você usar um poema, você usar uma música, você usar um texto, enfim. É uma variedade didática para que a tua aula fique o mais dinâmica possível, ainda mais hoje em dia, na sociedade que a gente vive, os alunos são muito dependentes de tecnologia, a dificuldade de concentração é maior do que há alguns anos atrás, do que 5, 10 anos atrás, e eles são cada vez mais dependentes dessa alternativa didático-pedagógica ao longo da tua discussão. Então, eu só mostrei aqui rapidinho esse plano de aula. Existem outros 2 disponíveis para vocês, que eu posso até mostrar bem rapidamente. Para vocês. Vou colocar o meu. Por exemplo, o do professor Afrani é um plano de aula curto, certo? Eu vou mostrar um que é bem maior, que é o que eu fiz para o concurso para efetivo do CAPES, 2015. Plano de aula, reestruturação produtiva. Era um tema grande e a aula era de 50 minutos a 1 hora. Geralmente, concursos públicos têm esse tempo. O tema da aula era capitalismo, reestruturação produtiva e a emergência de um novo mundo do trabalho. Não dá para recortar, né? Era, enfim, muito arriscado, então todos esses temas tiveram que ser abordados. Se vocês repararem nos objetivos, apresentar a lógica do novo mundo do trabalho, olha, eu gosto, aí é muito de cada um, particularmente eu gosto de verbos bem objetivos. Apresentar, discutir, citar, mencionar, são verbos que fáceis de você identificar. Bom, o docente, a docente, quando vai fazer aquela atividade, ele quer fazer aquilo. É fácil de, inclusive, o avaliador observar se você fez aquilo, tá? Verbos como compreender, refletir, são válidos, mas eu, particularmente, não me atraem, mas outros colegas docentes gostam. Apresentar a lógica do novo mundo do trabalho, configurar sociedades modernas capitalistas, com a reestruturação produtiva implementada a partir da década de 70, como resultado da Revolução Técnico-Científica, do neoliberalismo, da crise do Fordismo, expandida graças à globalização e ao avanço da tecnologia. É interessante que eu, particularmente, já coloco um monte de conteúdo dentro dessa apresentação, né? Não seria necessário, mas eu acabo fazendo. Eu vou falando, depois vocês leem com mais calma. Aí tem uma parte aqui que eu digo, esta aula, portanto, consiste em situar o aluno do ensino médio no entendimento e na abrangência do tema, de modo... Aí aquela frase que eu falei, aquele segundo objetivo, que é o que você espera do estudante, de modo que ele, o aluno, seja capaz de entender o atual estágio do trabalho capitalista de forma crítica, exercitando sua imaginação sociológica, tal como recomendado nas orientações curriculares para o ensino médio. Eu fiz questão aqui de despertar a ideia de imaginação sociológica, que é um dos pressupostos da nossa disciplina da sociologia na educação básica. Isso está em vários documentos norteadores da sociologia no ensino médio. Imaginação sociológica, para quem não é da sociologia, é aquela relação entre as nossas ações e o contexto em que a gente vive. Então, entender essa relação entre sociedade e indivíduo. A imaginação sociológica desenvolvida por White Mills é isso. Então, a sociedade tem muito desemprego. A culpa é das pessoas? Não. Pare, entenda o processo político, econômico, social que a gente está inserido, para entender onde você se localiza e por que nós, indivíduos, somos afetados por esse contexto maior. Ou seja, imaginação sociológica é essa compreensão do mundo muito além das nossas visões simples de senso comum, que às vezes tendem a atribuir só a nós as responsabilidades, as culpas, etc. E essa é uma recomendação fundamental das OCNs. Aí eu já faço menção a um documento que é muito importante. Mesmo com a BNCC de 2018, as orientações curriculares nacionais de 2006 continuam muito relevantes para o ensino de sociologia, mesmo com a reforma do ensino médio. Por quê?
Porque as OCNs, elas trabalham a importância da interdisciplinaridade, preservando a disciplina. Ela vai trabalhar, como eu disse, o papel da sociologia, despertando a imaginação sociológica, o processo de desnaturalização, que é fazer o aluno ir além do senso comum, né? Ela trabalha a questão da relação em teoria, conceito e tema, ou seja, para ser aula científica, o tema não pode ser uma discussão simples, tem que ter conceitos, tem que ter teoria, e isso também vai aparecer no plano de aula de vocês, tá? O plano de aula é importante que tenha isso. Se vocês repararem, nesse plano de aula aqui mesmo, eu começo com a reflexão inaugural, eu trago uma análise histórico-sociológica, que aí é a questão da interdisciplinaridade, que eu trago com a minha aula, e tem conceitos aqui, né? Se vocês observarem, a própria questão do Fordismo, o Toyotismo, flexibilização do trabalho. Aí eu trago teoria também, ó, a restauração produtiva na teoria social, a partir de alguns autores. Eu acho que a melhor maneira de trazer teoria para plano de aula do ensino médio é trazer alguns autores, né? Porque se tentar aprofundar muito uma teoria, vai escapar. O aluno vai perder a atenção. Então, é importante você trazer alguma teoria, mas muito atrelada ao que está sendo exemplificado na prática. Eu acho que essa é a preocupação com a prática. Se o aluno está entendendo o que está sendo dito, é muito importante. Agora, óbvio que para uma avaliação, para um concurso, a gente faz uma aula um pouco mais rebuscada. E aí eu trago aqui Castells, Harvey e vários conceitos, né, que eles trabalham. Proletarização, no caso do Ricardo Antunes, enfim. Então, é uma aula bem robusta e uma hora só, né? Então, é um tremendo desafio. Mas observe naquele momento que eu já trouxe uma capa da revista com uma frase sobre o trabalhador. Isso aqui tem uma dica muito legal para o concurso que a gente dá às vezes, que é assim. Isso eu aprendi lá no ensino fundamental com o professor. Você vai dar uma aula sobre um tema, coloca uma frase no quadro, lá em cima, uma frase relacionada ao tema da aula, uma pergunta. Ou pode ser uma frase reflexiva, pode ser uma pergunta. E sinaliza que aquilo ali vai ser desenvolvido ao longo da aula e vai ser capturado no final para ser respondido. E depois você vai, faz a aula inteira. Quando chega no final, pergunta aos alunos aquela questão que se eles conseguem, a partir da aula, responder. Ou você mesmo responde. Mas aquilo desperta um pouco uma atenção, né? A gente já pode prender a atenção dos estudantes, pode chamar a atenção para a banca de que você se preocupa com a transposição didática, que é outra questão importante das orientações curriculares nacionais, que a sociologia, ao mesmo tempo que tem que ser científica, ela tem que ser feita para o ensino médio. Ou seja, não é para o nível universitário, nem para profissionais já formados. Tem que ter uma adaptação didático-pedagógica para o aluno do ensino médio. Isso é fundamental. A tal da transposição didática. E, às vezes, esses recursos vão ser muito decisivos nessa realização. Né? Você, claro, aqui, logo no final, olha, eu trago um conto. Cadê? Ah, não, tá aqui, ó. Eu trouxe matérias jornalísticas, dados estatísticos. Tá vendo? No finalzinho eu trouxe o conto, o arquivo, e deixei uma atividade para a próxima aula. Isso é legal em concurso. Ao final, você sugeriu alguma coisa sobre aquela aula que seria feito para uma aula seguinte. Você, de certa forma, em 2, 3 minutos, você apresenta para a banca um documento, ou, enfim, no caso aqui, esse conto, que não daria tempo de trabalhar na aula, mas você ganha esse recurso, sendo algo para fazer depois. Né? Que não, obviamente não vai ser feito, porque a aula está terminando ali, né? Mas mostra para a banca essa preocupação com a continuidade. Dúvidas até aqui? Não? E aí, eu vou abrir para vocês o roteiro do plano de aula. Que é um guia muito importante.
É o guia central, e algumas coisas que estão aqui eu já falei. Mas o legal do guia é que ele é um guia, né? Ele é algo bem didático. Então, tem aqui, né, a nossa oficina. Aspectos básicos de um plano de aula. Primeiro ponto, refletir sobre o público-alvo. É aquilo que eu disse. A aula para o 8º ano tem uma densidade menor que a aula para o primeiro ano, que por sua vez também é um pouco menor do que a aula para o 3º ano. Então, todos esses aspectos são relevantes. Defina um recorte temático. No caso dos exemplos demonstrados, a gente não fez recorte. Mas, digamos, às vezes, em colégio particular, você vai fazer uma atividade, vai fazer uma aula. Eles falam, olha, você vai fazer uma aula em 20 minutos, em 15 minutos, sobre movimentos sociais, sobre relação de vida e sociedade. Imagine indivíduo e sociedade, que é um mundo, é um curso inteiro. Indivíduo e sociedade na sociologia clássica é ali, Durkheim, Marx, Weber. Na sociologia contemporânea é Giddens, Elias, Palma, etc. É impossível, né? Então você tem que ter um recorte, mas tem que tomar cuidado para esse recorte dar conta do todo, né? Pelo menos sugerir que você tenha uma noção ali do todo, enfim. Então, pegar o caso de movimentos sociais. De repente, tu pode trabalhar movimentos sociais só movimentos sociais tradicionais, ou movimentos sociais tradicionais, são aqueles ligados às questões econômicas do capitalismo. Então, pega o movimento operário, que reivindicava melhores condições da vida operária, o movimento dos sem terra, no caso do Brasil, o movimento sem terra reivindica a terra, que é uma forma de você lidar com a estrutura da terra, que é uma questão ligada a questões econômicas dentro do sistema capitalista. E tu pode comparar com movimentos novos. Os movimentos novos, eles demandam questões identitárias, outras questões que não só as pautas econômicas. Então, questão ambiental, questão de gênero, questão racial. A questão de gênero e racial também é muito interessante. Movimentos feministas, movimentos negros, porque eles são identitários, mas eles também pegam questões econômicas. Essa é uma questão, é uma proximidade. No entanto, eles trazem as pautas identitárias para avançar nessa discussão, que são questões de reivindicação das últimas décadas e que se ampliam com o movimento da globalização, ao final da União Soviética, no final da Guerra Fria, onde esses novos movimentos ganham cada vez mais força, né? Então, é importante ter um recorte para a aula não ficar tão perdida, né? Agora, às vezes, para esse recorte caber numa aula, sabe uma dica interessante? Eu estava falando agora há pouco sobre colocar um exercício que o estudante faça algo que, hipoteticamente, seria entregue na próxima aula. Mas você, licenciando, o professor que já está na sala de aula sabe disso. A aula não é assim, eu vou chegar para dar aula e comecei do zero. Não, você começa do zero na primeira aula. Depois são aulas de continuidade. Isso pode aparecer até no concurso. Não é tão simples de fazer, mas pode aparecer. Você pode, às vezes, colocar na tua aula continuidade da aula anterior. Então, digamos, a aula é sobre desigualdade social. Desigualdade social é o mundo. Você tem que recortar. Então, você vai falar sobre desigualdade social na cidade do Rio de Janeiro. Então, você pode, às vezes, colocar no iníciozinho do teu plano de aula, depois de trabalhar a desigualdade social no Brasil, entrando na desigualdade social do Rio de Janeiro. E aí você vai e faz tua aula toda sobre o Rio de Janeiro. É comum, às vezes, nessas aulas, quando sorteia um tema que você já tem um conhecimento, você puxar um pouco sardinha para o que você está mais acostumado. Então, vamos dizer, se você é um especialista, trabalha com pesquisa na desigualdade no Rio de Janeiro, violência no Rio de Janeiro, e você é sorteado para fazer uma aula sobre desigualdade, é provável que você vai tentar puxar para o que você conhece mais. Mas aí tem que ter esse cuidado, essa adequação a uma realidade maior, que é a desigualdade. Tá? E aí sempre relacionando desigualdade no Rio de Janeiro com desigualdade no Brasil, o que tem de parecido, o que tem de diferente. Então, esse é o segundo ponto, que é definir o recorte temático. Rapidinho, alguma dúvida aqui? Não, né? Tá, conseguimos. Voltamos aqui. Opa, não. Proposta. Aqui.
Aí o terceiro é aquilo que eu disse, definir o objetivo da aula, tá? Priorizando verbos pragmáticos, como eu sugeri, apresentar o tema sociedade do consumo, apresentar os movimentos sociais clássicos e os contemporâneos. E a segunda parte do objetivo, que é a recomendação da frase. Ao final da aula, o estudante deverá ser, ou estudante, a estudante deverá ser capaz de, né, sei lá, uma aula sobre movimentos sociais mesmo, será capaz de compreender, entender, indicar, sinalizar, apresentar diferenças entre movimentos sociais clássicos e tradicionais. Então, esse é um objetivo bastante pragmático até, né? Bastante fácil de você verificar quando assiste aquela aula se aquele objetivo foi consumado. Aí tem uma questão que não apareceu nos nossos exemplos. Sinalizar a competência específica de ciências humanas abordada e as habilidades a serem desenvolvidas com a aula. No modelo de plano de aula que eu deixei para vocês, logo abaixo de objetivos, tem competência e as habilidades. O que acontece? Com a BNCC se tornou guia para os documentos na área, não só de sociologia, como demais ciências humanas e demais áreas. Você vai fazer um livro didático, você vai fazer um material didático pedagógico, tudo agora tem que ter lá a indicação das competências e habilidades mobilizadas. Então, a mesma coisa com o plano de aula. A gente tem na BNCC, que também eu disponibilizei o recorte da BNCC do ensino médio, onde vai aparecer a parte específica das competências e das habilidades. Deixa eu mostrar a vocês aqui. Esse documento, ele é muito importante. Não tem como a gente agora não trabalhá-lo, né? BNCC, aqui está. A partir da página original do documento que eu deixei para vocês é a 9, mas ele é estou apanhando aqui. É a página 570, um documento que vai bater 600 páginas, porque é a BNCC do ensino fundamental e do ensino médio. Então, são 6 competências, tá? Geralmente, a gente pega uma competência para a nossa aula, e aí, dentro daquela competência, elas vão ser trabalhadas aqui, olha. Ciências humanas e sociais aplicadas no ensino médio, competências específicas e habilidade. Competência específica 1. Aí tem ela aqui, explica o que é. Ela já te dá um sinal. Então, se você vai trabalhar, digamos, cultura, é óbvio que é a 1. Ela já fala aqui, ó, civilização e barbárie, nomadismo, sedentarismo, modernidade e atraso, enfim. Trabalha com várias dicotomias ligadas ao campo sociocultural. E aí as habilidades, você também vai escolher. As habilidades sempre pertinentes à competência escolhida. Pode ser 1, 2, 3, 4, vai depender muito do tema. Tá? E aí vocês veem nas habilidades que habilidade respeita aquele tema. Aí depois são 6 competências, para cada uma delas tem 6 habilidades, sendo que as 2 últimas são 4 habilidades. Acho que é isso. Inclusive, ter conhecimento dessas competências e habilidades de ciências humanas é cada vez mais importante. E quanto mais vocês lidarem com esse documento aqui, mais vocês vão se familiarizar com eles. Algumas competências são muito... Essa aqui, particularmente, é muito típica de geografia, né? Faz pouco contato com a sociologia. Mas tem uns que são bem sociológicos mesmo, impressionante. Então, é aqui que vocês vão pegar. Quando pegarem a competência, pode pegar só o número. Exemplo, competência número 1 ou competência número 2. E quando forem pegar as habilidades, podem botar só o código. Não precisa copiar isso tudo, assim como não precisa copiar toda a competência. Porque aí, a gente, ao corrigir, vai lá e olha qual vocês pegaram. Se tiver lá EM, 13, CHS,
201, né? Isso aqui é ensino médio, 1 a 3 que pode ser trabalhado do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, ciências humanas e sociais, competência 201, competência 202, competência 203, depois a outra vai ser competência 301, 302. Mas isso aqui é isso, EM é de ensino médio, 1-3 é que é do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, CHS é ciências humanas e sociais, e aí esse primeiro númerozinho aqui, o terceiro de trás para frente, é a competência e o número da competência. Tá? Então, voltamos lá para... Deixa eu ver se voltou. Voltou. Entenderam essa relação? Como é que lá no plano de aula vão pegar as competências e as habilidades? Isso é coisa bem importante. Então, vamos lá. Aqui está. Voltamos para o roteiro, no guia de... Defina o conteúdo a ser abordado, atenção à sua disposição ao longo do tempo disponível, que é aquilo que eu falei, que é o maior erro. Às vezes, a aula, para 50 minutos, a pessoa coloca uma aula de 2 horas, de 1h40, de 3 tempos, 4 tempos. Enfim. Então, esse é um tempo... Essa é uma questão a tomar cuidado, né? Essa questão do tempo. 6. Pense na abordagem do conteúdo, seguindo as orientações curriculares nacionais, em especial aquela relação entre tema, conceitos e teorias, que eu falei para vocês. Isso é importante. Porque a aula não pode ser só um tema. Violência urbana. Aí só vai falando de violência urbana no Rio de Janeiro, não sei o quê, né, onde acontece mais. Não, tem que ter uma análise sociológica ali, tem que ter pelo menos um autor, alguns conceitos, tá? Para ela ter robustez sociológica. Aí, a questão que eu falei dos recursos didáticos adequados à aula, também valendo-se uma recomendação dos OCNs. As OCNs, a parte nossa de sociologia, está também no Drive. E você fazer a tua aula com essa articulação entre vídeo, curta, fotografia, charge, cartoon, poesia, conto. Porque o estudante hoje do ensino médio não consegue prestar atenção mais do que 10 minutos numa fala como essa que eu estou fazendo aqui. Então, é fundamental que a aula tenha quebras e continuidade. Então, você, em algum momento, falou alguma coisa, mostra uma imagem, passa algum vídeo. Ou seja, de acordo com a criatividade de cada um de nós, a gente tente fazer uma aula o mais variada possível. E isso não só na realidade prática, como indicado no plano de aula. Aí o 8, a questão da metodologia, consiste na articulação entre conteúdo previsto e materiais de dados selecionados, tá? A metodologia, que são as estratégias / procedimentos do modelo que eu sugeri. Vocês colocam ali o guia, né? Como vai realizar aquilo? Eu vou falar de movimentos sociais, eu vou apresentar imagens e tal. Até uma questão interessante, caso vocês usem vídeos curtas do YouTube, por exemplo, vocês podem mencionar isso na estratégia / procedimento, e no recurso você vai colocar lá, uso do vídeo tal, bota o título e bota o link. Não se preocupe, é melhor vocês pecarem pelo excesso do que pela falta. Então, façam planos de aula bonitos, bem articulados, esteticamente visíveis. Essa questão da estética é interessante, nem sempre o plano chega bem amarradinho, bem montadinho. Isso conta. A estética, ela sinaliza uma capacidade de organização de vocês, e organização é importante para muitas questões, né, da função docente. E aí, essa citação do YouTube, do link, isso dá organização, tá? É legal para avaliação, para concurso, principalmente, você prever uma avaliação pertinente à aula. Claro que você deixe ela sugerida para uma aula hipotética. Parece... Isso aqui é curioso. Indicar a bibliografia. Parece simples, mas as pessoas muitas vezes não colocam. E é útil. E tem uma questão que é assim, você vai fazer aula para o ensino médio, tem que ter pelo menos um livro didático na tua bibliografia. Porque a aula não é para o ensino médio. Então, por que tu
foi fazer o ensino médio só buscou referências de nível superior. E ali, uma referência de um ou mais livros didáticos, que são boas referências. Os livros de hoje mesmo, agora a gente tem a mudança, né, no último PNLD. Mas você pega Sociologia em Movimento, que é escrito até pelo nosso colega Rodrigo, dentre eles, né, pelo nosso colega Rodrigo Paim, que é também um oficineiro aqui, o professor Afrani, nosso companheiro do CAP. O livro didático é uma fonte importante e tem que ser mencionado na bibliografia do plano de aula aqui. Depois você revisa o plano de aula, vendo se ele está coerente. Isso tem a ver com a realidade do aluno, que tem a ver com aquela questão do tema, né? E da viabilidade de realização, se preocupando sempre com a didática. Olha, às vezes a gente pensa uma atividade, a gente pensa uma aula, pensa um trabalho, a gente, não, isso aqui tá moleza, tá fácil. Tá uma ova. Quando o aluno vai fazer, não entende nada. Então, isso é relevante, a gente ter o aluno como meta. E o aluno, a realidade dele não é exatamente o que a gente imagina que seja. Às vezes é diferente. Então, é importante saber se o aluno está entendendo, se está aprendendo. Tá? Então, essas são as questões principais. Dúvidas? Questões? Se vocês tiverem. Então, o que vai acontecer? Aqueles que estiverem realizando a oficina vão fazer um plano de aula, colocar no AvaCap, tá? A gente vai corrigir, vai dar o retorno. No caso do estudante aqui da residência pedagógica, além disso, a gente vai ter a possibilidade de discutir pessoalmente depois os planos, né? Um por um. Caso alguém que esteja fazendo oficina quiser o contato com a gente, pode mandar e-mail para mim. É o Wallace com L só, WALACE, @gmail.com. Então, wallaceurg@gmail.com. Isso vai estar lá no material que a gente vai encaminhar, tá? Tem um outro e-mail meu também, pode ser mandado, que é o wallaceurg@yahoo.com.br. Então, a gente pode dar o retorno e pode auxiliar naquilo que for necessário. Não só eu, como os demais oficineiros, a professora Tayana, que está aqui, o Alberto, o Emanuel e o Rodrigo. Então, eu acho que eu abordei as questões principais, né, Tayana? Dúvidas também podem escrever. Sim, sim. O canal vai ser por e-mail também, para qualquer dúvida serem inscritos, né? Podem escrever. E podem, o que acontece? A oficina vai ficar no YouTube, essa discussão que a gente teve aqui. Vou baixar esse vídeo, fechar esse vídeo, vou salvar ele e vou colocar no YouTube do LEPEX, vou disponibilizar o link no formulário que o Congresso, o Simpósio está pedindo. Aí quem for fazer a oficina vai assistir novamente a tudo isso aqui que a gente fez. E aí vai poder produzir o plano de aula lá e deixar lá. Tudo pelo AvaCap. Mas podem ter contato diretamente com a gente também, como eu deixei o e-mail aqui. Uma coisa que talvez possa ter dúvida, né, que esses documentos que você deixou pode auxiliar em relação ao tempo. Quem tem menos experiência, talvez o tempo seja uma coisa mais difícil de definir. Bem difícil, é verdade. Mas é aquela coisa que, a gente vai pela experiência com os estágios da licenciatura, ou dos estágios de PIB, de residência pedagógica, e depois ir treinando, até pegar... É igual quando a gente aprende a cozinhar. Primeiro dia vai queimar a comida, outro dia vai ficar meio cru, e até uma hora que a gente aprende e aí flui. A gente segue a receita, isso aqui é uma receita, no fim das contas, né? Como fazer comida, tem jeito. Tá? Bom, então é isso, eu vou fechar o vídeo. Agradeço a todos aqueles que... fechar o vídeo, já a gravação, né, que a gente continua aqui com o pessoal da Residência Pedagógica. Agradecemos a todos que se disponibilizaram a cumprir essa atividade, nos colocamos à disposição. Abraços. Abraço, tchau, tchau. Vamos fechar a gravação. Ok.